Olá, aluno! Voltamos com a resposta da nossa interatividade. Então, das variáveis abaixo, aquela que poderíamos classificar como uma variável quantitativa discreta corresponde à letra E, onde a população seria os equipamentos de uma academia e a variável quantidade de esteira, porque essa variável é a única que trata-se de um número inteiro, ela corresponde a um número inteiro, não tem como ter uma esteira e meia, né? Então, é uma variável classificada como quantitativa discreta. Na letra A, nós tínhamos cor dos olhos, então, na letra A, nós tínhamos uma qualitativa, e nas demais, nós tínhamos quantitativas que eram classificadas como contínuas, porque nós poderíamos ter números fracionados. Bem, vamos seguir, então, com o nosso conteúdo, falando das medidas de posição. E as duas primeiras medidas que nós vamos conversar são os valores máximos e mínimos. Máximo, valor de pico, mínimo, menor valor de uma certa curva. E para exemplificar, eu trouxe aqui um exemplo da nossa área em relação aos ângulos máximos e mínimos que nós temos durante a marcha, referente às articulações do quadril, joelho e tornozelo. Geralmente, quando o aluno olha para um gráfico desse tipo, ele fica com um certo receio. E eu quero te tranquilizar e te ensinar, te auxiliar a ler gráficos, a ler esse gráfico e te mostrar algumas etapas de leitura que são importantes. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer numa leitura de gráfico é olhar para os eixos desse gráfico. Então, eu vou olhar lá para o eixo Y, para o eixo chamado Y, eixo vertical. Nesse eixo, nós temos ângulo articular. Quais são os ângulos articulares que nós temos? Eu vou olhar para o outro lado e vou ver lá, quadril, joelho e tornozelo. Então, essa é a informação importante que nós temos no eixo vertical. Vamos olhar para o eixo horizontal agora, também convencionado como eixo X. E lá nós temos porcentagem do ciclo. O que significa isso? Bom, é uma informação que significa, que representa, que está relacionado, melhor dizendo, com o tempo, com o transcorrer do tempo, mas está lá representado em percentual. Então, poderia ser representativo de um ciclo de marcha, onde 0 representa o início desse ciclo e 100 representa o final desse ciclo. Então, na marcha, seria como se nós tivéssemos o 0 no contato do calcâneo com o solo e o 100 como seu contato subsequente. Então, nós temos ali um ciclo completo. Nesse caso, nós temos uma média. Cada curva dessas aí representa uma média de vários ciclos de marcha que foram calculados. Vamos agora centrar a nossa discussão nos valores máximos e mínimos. Então, para a articulação, para o ângulo articular do quadril, nós temos lá a nossa curva que apresenta, você pode observar, um valor máximo por volta ali de 30 graus e um valor mínimo por volta de menos 15. Então, você tem valores máximos e valores mínimos. Você pode se perguntar, mas o que isso representa, né? Você pode perguntar para mim, professora, eu não estou entendendo. Valor máximo, mínimo, o que isso lá na minha prática vai representar? Bom, nós convencionamos aqui que os valores mais no sentido positivo, eles representam a flexão das articulações, independente da articulação que você está analisando. E os valores mais para negativo, eles representam a extensão de uma articulação. Então, nós teríamos ali no quadril 30 graus de flexão no quadril como valor máximo e o valor mínimo representa menos 15 graus, aproximadamente ali menos 15, menos 20 de extensão do quadril. Deu para ver essa relação? Essa relação é importante lá na análise do movimento humano. Pensando na articulação do joelho, lá nós temos 2 picos, sendo que o pico mais expressivo ele acontece lá com um valor máximo por volta de 70 graus do joelho. Então, o que representa isso? 70 graus de flexão. Quando eu olho para os valores mínimos, eu tenho ali aproximadamente 3 graus. Então, menos 3 graus, ele passa um pouquinho do 0 ali. Então, nós temos ali menos 3 representativo como a extensão. E para o tornozelo, nós observamos lá o máximo por volta dos 10 graus e o mínimo lá por volta dos menos 15. Então, a mesma coisa, o máximo representativo da flexão e o mínimo representativo da extensão. Esse é só um exemplo que nós temos da aplicabilidade dessa identificação dos valores máximos e dos valores mínimos.
Bom, vamos falar agora das medidas de posição de tendência central. E vamos começar falando do valor de moda. O que é moda? Moda é o valor que mais se repete, é o valor mais frequente. Vamos pensar popularmente o que acontece. O que é estar na moda? Estar na moda é usar, por exemplo, alguma roupa ou algum acessório que todo mundo usa, que mais se repete, que na população esse determinado utensílio ele é mais observado. No caso da charge ali, nós temos uma garota que não gostava muito de chapéu, mas para estar na moda, ou seja, muita gente usava, existia uma repetição da utilização desse acessório, ela também pegou um chapéu na mão, né? Então, a mesma coisa que acontece popularmente acontece na estatística. Para você identificar a moda, você precisa identificar qual é o valor que mais se repete. Vamos a alguns exemplos naquelas 3 linhas ali. Então, nós temos um exemplo de 5, 5, 5, 3, 1, 5, 1, 4, 3, 5. Qual o valor que se repete mais ali? Bom, até cansei de dizer, né? 5. Então, essa é a moda. Nós temos uma moda. E quando nós temos a presença de apenas um valor de moda, nós podemos classificar essa moda como unimodal. Na linha 2 deste exemplo, nós temos ali 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7 e 9. Bom, nós temos repetição 3 vezes do número 2 e 3 vezes do número 6. Então, nós temos a presença de 2 modas, valor 2 e valor 6. Se nós temos 2 modas, nós vamos chamar, então, essa sequência de dados de bimodal. Se nós tivéssemos mais de 2 modas presentes num conjunto de dados, nós chamaríamos, então, esse conjunto de multimodal. Na linha 3, nós temos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Não há nenhuma repetição, não há a presença de moda. Então, nós vamos chamar este conjunto de dados de amodal. Ficou claro? Vamos a um exemplo mais relacionado à nossa área para você acompanhar comigo. Então, eu tenho lá, em 6 avaliações de uma turma do curso de Educação Física, 4 alunos que obtiveram as seguintes notas. O aluno 1 teve lá 8, 6, 7, 9, 6 e 7. O aluno 2, 4, 6, 5, 6, 6 e 7. O aluno 3, 7, 8, 5, 9, 6 e 10. E o aluno 4, 6, 8, 7, 7, 8 e 6. O que eu quero agora é que a gente identifique quais são as modas existentes nesses conjuntos e classifique essas modas. Então, já com a resposta ali para a gente discutir, o aluno 1, nós temos uma distribuição de dados bimodal, porque ele apresenta 2 modas. Eu tenho um valor que se repete 2 vezes lá, o 6 e o 7. O aluno 2, ele tem apenas um valor que se repete, o valor 6. Então, esse aluno apresenta uma distribuição de dados dita unimodal. O aluno 3, ele não tem nenhum valor lá que se repete no conjunto de notas dele. Então, essa distribuição é amodal. E o aluno 4, nós temos lá 3 valores que se repetem 2 vezes, o 6, o 8 e o 7. Então, nós temos mais de 2 modas e aí nós vamos chamar essa distribuição de multimodal. Ficou claro para você? Legal, vamos para o próximo conceito. Então, nós temos agora o conceito, mais uma medida de posição relacionado ao valor de média. Então, olha lá a fórmula, nós temos aqueles vários x somados lá, dividido por n. Às vezes a gente pode olhar para essa fórmula e ficar um pouco preocupado. Mas o conceito de média é muito simples. Para você calcular a média, basta você somar todos os valores e dividir pelo número de casos em que acontece. Então, nós teríamos a soma dos valores dividido por n. Cuidado com esse n, não tem nenhum problema nele, né? Então, vamos entender o que é esse n. N é o número de variáveis que você tem. Se você está comparando 5 valores relativos a exercícios, referentes a exercício, então você vai ter o n igual a 5. Fica muito claro isso. Vamos pensar em alguns conceitos mais práticos. Primeiro, olhar simplesmente para valores que estão lá. 2, 5, 3, 7 e 8. Como que você vai calcular a média disso? Então, você vai somar esses valores e dividir esses valores pelo número de casos. Você tem 5 valores lá,
divide por 5 e aí você encontra a média igual a 5. Vamos a mais 2 exemplos agora relacionados à nossa área, para a gente entender um pouco a aplicabilidade desse conceito de média. Então, no exemplo 2, nós temos o cálculo da frequência cardíaca média de 5 indivíduos. O primeiro indivíduo lá ele tem 123 batimentos por minuto, o segundo 136, o terceiro 154, o quarto 108 e o quinto 121. Como que você calcula a média disso tudo? Você vai somar esses valores e dividir por N, que é N aqui, é o número de frequências cardíacas que você tem, no caso 5. Então, dividindo a soma desses valores por 5, você encontra 128,4 batimentos por minuto. Isso é muito comum lá na academia ou na prática, quando você quer calcular a frequência cardíaca de um aluno, frequência cardíaca média durante a execução de um exercício. No exemplo 3, nós temos o cálculo do peso médio de 10 alunos de uma turma. Então, você quer calcular a média do peso de uma turma de alunos. E aí você tem lá pesos individuais: 64, 70, 59, 71, 67, 72, 70, 81, 83 e 75. Como que você vai calcular essa média? Bom, você vai somar todos esses valores e dividir por N. Quem é o nosso N agora? O número de alunos que você tem na turma, 10. Então, você divide esse somatório por 10 e encontra 71,2, correspondente ao peso médio dos alunos dessa turma. Ficou claro esse conceito para você? Vamos seguir, então, para o próximo conceito. A próxima medida que nós vamos conversar é a medida de mediana. E a mediana, ela corresponde ao valor de uma variável que ocupa uma posição central num conjunto de N dados ordenados. Vamos entender um pouco melhor esse conceito. Primeiro, o que é N dados? O que são N dados? N significa o número de sujeitos que você tem, o número de variável. A mesma coisa que a gente já discutiu lá no conceito de média. E o que é ordenado? O que é ordenar? É colocar em uma ordem estabelecida. E aqui no caso da mediana, nós vamos colocar os valores sempre em uma ordem crescente de ocorrência. Bom, essa é a primeira coisa. A primeira coisa é você ordenar os dados. A segunda coisa é você encontrar a posição da mediana. E para encontrar a posição, você tem que somar o valor de N a 1, N mais 1, dividido por 2. Vamos ao exemplo para ficar um pouco mais claro. Então, lá nós temos um exemplo de um número de variáveis ímpar. Então, eu tenho lá os seguintes dados: 2, 6, 3, 7 e 8. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Lembra lá? Você tem que ordenar estes dados. Então, vou colocar eles em ordem crescente. 2, 3, 6, 7 e 8. Coloquei em ordem crescente, vou para a segunda etapa. Segunda etapa é calcular a posição da minha mediana. Então, N mais 1 sobre 2. Quem é N? O número de dados que eu tenho. 5. Mais 1 sobre 2, eu chego à posição da minha mediana. Posição 3. Agora, eu vou lá na posição 3 e o valor da mediana vai ser correspondente ao dado desta posição. Então, nós temos lá o valor 6. Mediana, nesse caso, igual a 6. Simples, não? Vamos ver um outro exemplo que agora é um pouquinho diferente. É no caso quando eu tenho números em um determinado conjunto, um número par de variáveis. Vamos lá ao exemplo então. Eu tenho os seguintes dados: 4, 8, 2, 1, 9 e 6. Meu número então de variáveis agora é igual a 6. Primeira coisa que eu tenho que fazer, lembra? Ordenar esses dados. Então, vou colocar em uma ordem crescente. 1, 2, 4, 6, 8 e 9. Bom, agora a segunda coisa que eu preciso fazer é encontrar a posição da mediana. Então, qual é o meu N? Tenho N mais 1 sobre 2 para encontrar a fórmula para você encontrar a posição da mediana. N nesse caso é 6, mais 1 sobre 2 vai me dar a posição 13,5. Mas, ora, não existe esse valor, posição 13,5. O que eu devo fazer, então? Eu vou pegar o valor que está na posição 3 e o valor que está na posição 4 e calcular a média desses dois valores. Somo esses dois valores e divido por 2. Então, para encontrar a mediana, eu vou na posição 3, valor igual a 4, e a posição 4, que é o valor igual a 6.
O somatório desses valores dividido por 2 vai me dar o meu valor de mediana. No caso, o exemplo aqui, nós temos o valor de mediana igual a 5. Tranquilo? Bom, vamos então à nossa próxima interatividade. Vamos ler juntos a seguinte questão. As notas de um aluno do curso de Educação Física em 6 avaliações durante o semestre foram as seguintes: 8,4, 9,1, 7,2, 6,8, 8,7 e 7,2. Determine, então, a nota média, a nota mediana e a nota modal. Acompanhe comigo a leitura das alternativas. Letra A, média 7,2, mediana 7,9 e moda 7,8. Letra B, média 7,9, mediana 7,2 e moda 7,8. Letra C, média 7,9, mediana 7,8 e moda 7,2. Letra D, média 7,8, mediana 7,2 e moda 7,9. E letra E, média 7,8, mediana 7,8 e a moda também 7,8. Bom, esse é um exemplo de exercício que necessita de um cálculo. Então, eu vou te dar um tempo para você realizar esses cálculos e voltamos a seguir com a resposta.